rápidos, assim, no máximo um dia em cada lugar, e às vezes só umas horas também. E, e o que ficou muito claro é que o que a gente precisa... Eu vou trazer um esquema assim que me veio, né? O eu, ele nasce das marcas, ele nasce das crenças, dos padrões, dos hábitos, das marcas. Então, quando um eu se estabelece, é um eu sustentado por marcas. Quando esse eu, ele nasce, e quando ele nasce como um indivíduo, quando o eu se instala, eu tenho uma sensação de que eu sou um indivíduo, esse eu chega uma hora que ele precisa viver em sociedade, ele precisa viver em comunidade, né? num processo social. E aí, quando ele vai para a sociedade, ele vai encontrar um monte de eus lá. Então, é um eu cheio de marcas que encontra um monte de eus cheios de marcas. Esses eus, eles não conseguem se relacionar de uma maneira independente. Eles se relacionam de eu para eu, de marca para marca. E aí uma marca vai mexendo com outra e fica impossível um monte de eus viver junto sem um intermediário. Porque a marca de um diminui a marca do outro. A marca de um fere a marca do outro. O desejo de um vai contra o desejo do outro. Então, eles não conseguem viver todos juntos. Então, precisa de um intermediário que dê uma balizada. Então, as leis, a moral, a religião, os combinados, os acordos, eles permitem que os eus se relacionem. Quando um monte de eu se relaciona, só de ter intermediários, ele já tem que deixar um pouquinho de ser um eu. Ele é um eu menorzinho, ele é um eu tão forte quanto, só que impotente, menos potente, né? Porque ele não diminui a sensação do eu, ele só fica um eu mais oprimido. E quando esses intermediários sustentam essas relações, precisa de alguém que represente essas relações, que geralmente um pai, uma mãe, um patrão, um presidente, o judiciário, enfim, que vão a religião, que vão intermediando esses eus. Onde tem moral, não tem ética. Então, se eu tiver uma sociedade moralista, eu não consigo ter uma sociedade ética. E toda vez que um eu se relaciona com outro eu, necessariamente com o intermediário é um moralismo, seja de qualquer nível. Seja um acordo, um combinado, é uma moral que se colocou ali. Então, eu tenho trabalhado muito nesses encontros a necessidade da gente conseguir se relacionar um com o outro. Não só um com outros seres humanos, um com outra natureza, um com outros seres vivos. E, inclusive, objetos, inclusive construções, seja o que for, mas estar em relação ética. Isso quer dizer o quê? Estar em relação direta sem intermediário. Para isso não dá para existir moral, não dá para existir acordo. Para isso tem que tirar esse intermediário. E só dá para tirar esse intermediário se tirar o eu. Então, o eu precisa desaparecer para que a gente possa se relacionar diretamente. Porque eu com outro eu, é impossível se relacionar sem intermediário. Até dá para se relacionar, mas precisa de intermediário. E a gente nunca vai chegar numa relação ética. Eu tenho trabalhado muito aqui essa possibilidade de nós nos tornarmos uma sociedade com inteligência artificial, a nosso favor, inclusive. Porém, se a inteligência artificial estiver no comando, numa sociedade moralista, ela corre grande risco. Você corre um grande risco de entregar todos os seus dados, todas as suas informações, porque a inteligência artificial precisa de dados e informações. Você corre o risco de entregar os seus dados e suas informações para um
para alguém no comando de uma inteligência artificial moralista. Se é moralista, é imoral também. Tudo pode acontecer. Então, foram encontros bem surpreendentes, porque as pessoas, na verdade, estavam esperando que fosse uma discussão mais ou anti-escola, ou soluções para novas escolas, ou então uma força para as famílias que optaram a ter os filhos fora da escola. E quando eu cheguei com essa perspectiva, ao mesmo tempo foi uma surpresa, foi muito bem aceita, porque a gente vê que não estamos mais com tempo de discutir quem vai ser presidente do Brasil. A gente realmente chegou porque não é qual é menos pior, não é o que um quer, o outro não quer. Chegou na hora da gente assumir uma adultice que nos leva a ter a possibilidade de relação um a um, ou um com qualquer coisa, ou um com todos e todos com um, eticamente. E para ter ética, não pode ter moral. E para sair a moral, não pode ter eu. Então, eu chegava uma hora, porque toda essa explicação, todo esse caminho que vai via intelectual, chegava uma hora que as pessoas pareciam que iam enlouquecer. E aí eu inventava uma meditação usando, né, a vacuidade como base, que é para poder ter uma outra experiência. E aí vamos ver o que vai acontecer. Porque no dia 4 de novembro, todo mundo que fez os encontros, que foram encontros separados, né, em lugares separados, todo mundo que participou dos encontros está convidado para fazer um grande encontro, todo mundo junto, gerar uma rede, ter esse mês para poder digerir tudo isso. E aí a gente vai fazer um encontro pensando em coisas efetivas, como criar uma grande rede efetiva de práticas, que vai começar por esses encontros da vacuidade, onde a gente vai seguir com essas possibilidades de prática de meditação, porque cada vez é mais claro que ou o eu deixa de existir, ou a gente vai ficar tentando encontrar outras leis e outras maneiras de intermediar eus, e que, na verdade, não tem mais por onde. Porque já são 7 bilhões e tantos de eu. Não tem lei que vai dar conta disso tudo, né? Então, chegou na hora de que o eu não pode mais existir. E a gente já sabe disso, tanto que está muito acessível a possibilidade da vacuidade chegar a nós. Imagina, há anos atrás, há 30, 40 anos atrás, a vacuidade era assunto de especialista, né? Dentro de lugares... ensinamento secreto. Ensinamento secreto e tal. E você precisava de uma outra dedicação. Agora a gente faz assim, faz aqui online, né? De uma maneira, faz um processo acessível, deixa disponível na internet, enfim. Então, ficou muito claro esse caminho que não dá garantia nenhuma, que não é solução para nada, mas é uma outra perspectiva, é investir por energia numa outra coisa, que realmente a gente consiga perder perder no sentido de desinvestir as marcas que sustentam o eu, porque o eu ele não está aí à toa, ele está aí porque ele nos serve. Então, o esquema é assim: toda vez que aparece uma marca e que o eu fica bem forte, eu me pergunto, qual é a vantagem desse eu? Qual é a vantagem dessa marca? E aí eu abro mão da vantagem. Quando eu abro mão da vantagem, o eu diminui, porque já não tem mais nada, não tem muito que sustentar com aquela marca, né? Seja o que for, por exemplo, outro dia eu reconheci uma marca assim, uma dificuldade de demonstrar amor e de receber amor, né? Isso é uma marca.
E o eu fica bem presente. Eu falei, qual é a vantagem dessa dificuldade? Ué, a vantagem dessa dificuldade é que eu ganho uma individualidade, eu ganho uma individualidade. Então tá, vou abrir mão da individualidade, abro mão dessa vantagem. Sai um peso das costas, abre mão da individualidade. E aí, quando eu abro mão da individualidade, a marca já fica mais suave e o eu diminui. E aí eu já aproveito e meto uma meditação da vacuidade nisso e o processo vai se fortalecendo. Não? Então, para mim tem sido uma prática diária e uma prática, como ela é muito rápida, né? E uma prática que eu aproveito quando o eu se acende. Sim. E aí eu me pergunto qual é a vantagem dessa marca, para abrir mão da vantagem, porque não tem como eu abrir mão de algo que racionalmente, se eu tivesse só ganhando, eu preciso perder alguma coisa. Eu vou perder a minha dificuldade. Não, eu vou perder o que eu ganho com a minha dificuldade. Eu preciso perder o ganho, porque senão eu só estou me enganando também, né? Eu preciso ver o que eu estou ganhando para poder perder o que eu estou ganhando. Aí sim eu estou perdendo alguma coisa. E é uma coisa que não vai fazer falta nenhuma. Então, esse tem sido o processo da vacuidade está me acompanhando e que veio como para esses encontros que eu fiz aqui, e deveria ter trazido a Cuca comigo. Ele trouxe essa clareza de que a gente agora está falando sobre isso, está falando sobre todo eu é moralista. Não tem a outra possibilidade, porque se o eu está fazendo agrofloresta, é por moralidade, é porque ele aprendeu que a agrofloresta é melhor para a terra, é melhor. Está sempre com uma especulação. Todo eu especula um ganho, vou melhorar o mundo, vou fazer algo de bom. Então, eu não jogo lixo na rua, moralismo. Então, não interessa se ele está fazendo uma coisa boa ou ruim, é moralista, o eu é moralismo. Ou então, se eu roubo e falo assim, eu roubo porque o outro também não vai fazer falta para o outro e para mim vai fazer diferença. Enfim, qualquer justificativa é moralismo. E enquanto eu tiver moralismo, eu não tenho ética. E a ética e moralismo não vão junto. Então, a única possibilidade é perder o eu. Porque senão a moralidade se mantém. Então, a gente vai meditar na vacuidade com a Cuca e treinando, praticando esse desinvestimento do eu, né? Porque daí desaparece, até o Bolsonaro desaparece, é uma coisa impressionante. Eu queria falar uma coisa nessa questão, eu tenho pensado muito nessa questão que você falou, relações sem intermediários. Não sei se eu entendi direito, mas às vezes o intermediário é a própria linguagem, né? Por exemplo, quando eu falo, não vou falar Bolsonaro, vou falar Temer, por exemplo, eu falo Temer. Essa palavra, ela representa uma coisa abstrata. Tudo que eu não quero, agora já está meio ultrapassado, mas fora isso e aquilo, tudo que eu não quero. Mas é uma palavra. O neto do Temer vê ele de outra forma, é vovô. E quando ele vê o Temer, mesmo que ele saiba de tudo isso, porque os amigos falam, porque ele vê, ele lê jornal, ele vê o avô dando a bicicleta para ele quando ele era pequenininho. Isso é uma relação direta. Ou pelo menos tem um intermediário bem menor, que é o vovô. Também é um intermediário, mas é mais direto, né? Sim. E a gente se relaciona muito com palavras, o povo, as mulheres unidas, mas isso é tudo palavras, não corresponde a um relacionamento direto. Você tem pensado sobre isso? Sim, a gente teve uma experiência aqui muito surpreendente, porque eu tive na Guarda, em Portugal, para conhecer meus familiares. São primos diretos do meu pai.
E essa prima, esses primos que não receberam muito bem, uma delas é casada com um surdo-mudo. E ele é um surdo-mudo analfabeto. Ele desenvolveu uma linguagem muito... É um senhor de, não sei, 70 anos, e ele desenvolveu uma linguagem muito infantil, muito amorosa, muito carinhosa. Então, tudo que ele faz é comer, é abraçar, é amor, ele só fala por gestos. Então, é muito limitado o falar dele. Então, transborda afetividade, porque ele não tem intermediário. É direto com ele. Ele não fala nada. Ele faz gestos amorosos, gentis. Já as filhas, eles tiveram 2 filhas surdas mudas também, e elas desenvolveram um vocabulário muito rico. Elas, inclusive, conseguem falar umas palavras e falam com libras. E no casamento, foi o casamento da mais nova, então metade da festa, ou mais da metade, eram de surdos mudos. E aí, uma festa incrível, é uma coisa incrível, assim. Eles são muito pobres, né? Muito pobres. Ela é faxineira, ele é pedreiro, os pais, pedreiro desempregado, e foi festa de 2 dias, com uma comilança sem fim, sem miséria, uma coisa absurda, assim, uma incrível amorosidade, tudo feito com coração, tudo feito com amor mesmo. E aqueles amigos todos deles, surdos e mudos, falavam muito entre eles. E aí eu fiquei reparando, você via que era outra linguagem, porque não tinha como discutir. Era um... Quando um falava, todo mundo prestava atenção. Eu não tinha ideia do que estava falando, mas era muito sofisticado e, ao mesmo tempo, porque, diferente do meu tio primo, eles são muito alfabetizados, é muito sofisticado, mas não tinha intermediário, não tinha conflito, tinha intensidade. É isso que tinha entre eles, intensidade. E não tem enrolação, né? Não tem o tipo, não tem... Não tem vício de linguagem. Era de uma beleza de ver eles falando. Então, sim, a linguagem ela traz ela é um intermediário muito forte, né? Eu sei, eu penso sobre isso, é sobre isso que eu estou falando. E eles não, eles pareciam que eles eram isentos e a conversa acontecia entre e não em cada um. Era muito interessante de ver, eu fiquei assim fascinada e deu a impressão que se o mundo fosse surdo e mudo, a gente estaria melhor. Essa foi a impressão que eu tive, bem analfabeto ou alfabetizado, tanto faz, mas assim, realmente era uma relação de afeto direto, porque a linguagem não estava na frente como intermediário, como é isso que eu estou falando. Não, é isso que entre nós está acontecendo, mas não era personificado em cada um a linguagem. Era realmente muito incrível de ver. Então, sim, a linguagem está muito na frente dos intermediários. Agora, a gente não precisa sair da linguagem, a gente só precisa tirar da linguagem a posse. Quem tem posse de linguagem é um eu. Se o eu não existe, a linguagem toma outro lugar, ele não tem mais um lugar de posse do meu intelecto, do meu pensamento. Fica na relação, ela fica na criação, né? E não... Então, eu investiria nisso, eu seguiria investindo na nossa vacuidade do eu, porque realmente gera outras possibilidades da gente ter uma outra mente funcionando, e essa outra mente tem outras perspectivas. E isso, de novo, não é solução para nada. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque a mente dualista, que é o representante maior do eu, que é o sustentador do eu, querendo fazer a vacuidade, não vai dar certo. Não tem como a mente dualista, que é sustentada por eu, ela querer fazer. Por isso que a gente tem que ter uma metodologia, como a Cuca traz, e se permitir entrar
porque daí a mente dualista ela dá uma integrada, a mente dualista ela desaparece junto com o eu. E ali sim a gente começa a ter uma outra experiência. Não dá para ser um processo racional e de entendimento. Sim. Não dá para ser um processo de domínio de uma linguagem e de uma mente. É uma experiência, né? É uma experiência. Dá para entender? Então, manda ver, Cuca. Então, hoje preparei 2 tópicos aí, eu ia explicar o que são as 2 verdades, a verdade convencional e a vacuidade, a verdade última, e ia falar de novo sobre os extremos, mas eu vou falar só sobre os extremos. Que a gente viu da última vez o que é o caminho do meio. Um lado você cai, você acha que existe algo que na verdade não existe, do outro lado, quando você cai do outro lado, você nega algo que existe e cai no niilismo. Mas existem outras abordagens disso para aprofundar, que são os 8 extremos. Os 8 extremos é algo, se uma coisa é extrema, ela não existe, porque ela caiu de um lado ou de outro. Geralmente a gente cai no extremo da existência, a gente acredita que algo existe que na verdade não existe, que é a existência inerente. E para aprofundar isso, então se medita nos 8 extremos. Os 8 extremos são o extremo dos fenômenos produzidos, o extremo da cessação, o extremo dos fenômenos impermanentes, o extremo dos fenômenos permanentes, o extremo do ir, o extremo do vir, o extremo da singularidade e o da pluralidade. E daí hoje eu pensei em falar sobre o extremo da singularidade e da pluralidade, porque quando nós acreditamos na singularidade e na pluralidade, e nós caímos nesse extremo, em geral nós tendemos a generalizar as falhas ou as qualidades de alguns poucos e projetar em muitos. Então, com isso a gente gera ódio, a gente gera apego pela raça, pela religião, pela nacionalidade, pelo partido político, pelas opiniões. Então, acho que vou abordar isso hoje. O extremo da singularidade e da pluralidade. Quando nós observamos um objeto, como, por exemplo, o nosso eu, nós sentimos, assim, intensamente, que esse eu é uma entidade singular, indivisível. Num primeiro momento, quando a gente pensa eu, a gente sente isso. O eu é indivisível e é singular. Essa singularidade que aparece, o meu eu, o eu singular, ela aparece como algo que existe por si só, inerentemente existente. Mas, na realidade, se nós pararmos para observar melhor, o nosso eu não é uma coisa única. Ele tem muitas partes. Por exemplo, tem as nossas partes que olham, tem as nossas partes que escutam, tem as nossas partes que se alimentam, que ouvem, que andam, que pensam. Tem também os papéis, nosso eu é professor, é mãe, é pai, é trabalhador, muita coisa. Então, nós vemos que o nosso eu, quando nós imputamos o nosso eu, nós imputamos ele ao conjunto de todas essas partes. Então, nós vemos o quê? Nós vemos que nós imputamos uma singularidade em muitas coisas. E nós dizemos eu, mas essa singularidade, na verdade, ela não existe, porque ela está em muitas coisas. Existe há uma pluralidade, que são todas essas partes, e a isso nós imputamos uma singularidade, que é o eu. Exatamente quando a gente faz, como a gente faz ao ver um batalhão de soldados, a gente fala exército. Ou quando a gente vê muitas árvores e fala floresta.
É exatamente o mesmo processo. Nós vemos muitas coisas e imputamos uma singularidade numa pluralidade. Quando nós vemos vários objetos, nós consideramos que a multiplicidade desses objetos também é inerentemente existente. Então, mas assim como a singularidade, a multiplicidade, ela é meramente imputada, a pluralidade também é imputada. Por exemplo, nós podemos olhar vários soldados e imputar exército, ou nós podemos olhar exército e ver vários soldados, ou um soldado. Então, nesse caso também, nós podemos ver um exército ou uma floresta, seja como uma singularidade, seja como uma pluralidade. O que mostra que nem a singularidade, nem a pluralidade existem inerentemente existentes. Depende de como você vê. Em resumo, a pluralidade, a singularidade não existe do seu próprio lado, porque ela é simplesmente imputada a uma pluralidade, que são as suas partes, e do mesmo modo a pluralidade não existe do seu próprio lado, porque ela é simplesmente imputada a uma singularidade que é o conjunto das partes. Portanto, a singularidade e a pluralidade são meras imputações de uma mente conceitual. Elas são vazias de existência por si só. Então, não sei se nós compreendemos isso com clareza e pensarmos a respeito, que não existe singularidade, não existe pluralidade, que uma pode ser a outra. Então, nós vamos entender que não há motivo para gerar ódio, nem apego, nem pela pluralidade, nem pela singularidade. Às vezes a gente pega uma característica de um indivíduo singular e aplica para todos, e isso nos faz gerar atitudes racistas, talvez preconceituosas, etc. Mas se nós entendemos que não existe isso, alivia o nosso sentimento de apego e a gente passa a generalizar menos, talvez se possa dizer isso. Então, essa é uma dos 8 extremos. Talvez a gente possa conversar sobre isso, se vocês quiserem, ou a gente vamos meditar. Será que a Ana não gostaria de conduzir hoje uma meditação do estilo que você tem feito aí? Eu tô com tanta saudade de meditar com você, Cuca, mas eu prometo que na volta eu conduzo. Então, vamos fazer a meditação na vacuidade do eu? Tá bom, então eu vou retomar, eu estou fazendo uma meditação clássica, tá? Então, eu vou retomar sem ilusão, hein? O tempo todo, primeiro eu vou explicar, daí eu conduzo a parte da meditação mesmo. O tempo todo, desde que nós acordamos e até quando nós estamos dormindo, nós nos agarramos a um eu como se ele existisse inerentemente existente. Olha, gente, isso não é complicado. Você fala eu e aponta, pronto, é esse eu, é só isso. É esse eu que está com a gente o tempo todo. Ele pode ficar mais forte quando nós estamos sentindo medo, por exemplo. Daí surge um bloco. Quando você lembra de uma situação que você estava com medo, por exemplo, você sabe perfeitamente que o medo, quem estava sentindo medo era esse eu, bloco. Não é o seu estômago que está com medo, não é o pé que está com medo, não é a mão que está com medo, é eu estou com medo. Então esse é o eu
que nos acompanha o tempo todo. Às vezes ele está um pouquinho mais enfraquecido, às vezes ele está mais, quando nós estamos indignados, por exemplo, o eu fica muito presente, quando nós estamos com medo, quando nós estamos envergonhados. São situações onde o eu fica muito, muito presente. Mas ele está lá o tempo todo. Quando nós começarmos a meditar agora, você pensa, eu estou meditando. Pronto, o eu está ali. Então, primeira coisa, o que nós temos que fazer, e isso pode demorar algum tempo, é identificar esse eu ao qual nós nos agarramos o tempo todo. Perceber, a gente tem que pegar ele no pulo, assim, perceber que quando nós pensamos eu, quando nós sentimos eu, quando nós falamos eu, nós estamos nos referindo a algo em bloco, como se aqui dentro tivesse um eu, como se eu pudesse tirar tudo e vai sobrar o eu. É isso que vai ser refutado na meditação da vacuidade. Então, nós vamos refutar esse objeto, esse eu que aparece dessa forma. Tá? Esse é o ponto mais importante para nós entendermos antes de começar a meditar na vacuidade do eu, é o que nós estamos negando. Nós estamos negando esse eu que aparece como um bloco, que não depende de partes. É isso. Porque se ele existisse da maneira como ele aparece, ele teria que existir ou no corpo, ou como a mente, ou como conjunto do corpo e da mente, ou separado do corpo e da mente. Então, nós vamos refutar essas maneiras de existir. E se nós chegarmos à conclusão que então ele não existe, ele não é o corpo, ele não é a mente, ele não é o conjunto do corpo e da mente, ele não está separado disso tudo, então nós vamos chegar naturalmente à conclusão que o eu, esse eu ao qual nós nos apegamos o tempo todo, não existe. E quando nós sentimos isso, é como se ele se dissolvesse. Esse vazio é a vacuidade do eu no qual nós vamos meditar. Uma dica, se vocês não conseguirem no final do processo que eu vou conduzir chegar a isso, você finge que conseguiu e fala, vazio, esvaziou. E é nisso que eu vou meditar, no vazio do eu, tá? É um treino. Então vamos começar, sentem-se assim, um pouquinho na beirada da cadeira, para as costas ficarem eretas. Vamos respirar algumas vezes, profundamente. Acalmem a mente, respirando. Se o eu existisse como ele aparece, ele teria de existir de uma das seguintes maneiras: como o corpo, como a mente, como o conjunto do corpo e da mente, ou como algo separado do corpo e da mente. Não há outra possibilidade. Vamos então examinar cada uma dessas 4 possibilidades. Se o eu fosse o corpo, não faria sentido dizer meu corpo, porque nesse caso o possuidor e o possuído seriam o mesmo. Se o eu e o corpo fossem o mesmo,
Então, uma vez que somos capazes de gerar fé, sonhar, resolver problemas matemáticos e assim por diante, seguir-se-ia que carne, sangue e ossos poderiam fazer o mesmo. Já que nada disso é verdadeiro, segue-se que o eu não é o corpo. Segunda possibilidade. Se o eu fosse a mente, não faria sentido dizer minha mente, porque o possuidor e o possuído seriam o mesmo. Normalmente, quando percebemos a nossa mente, dizemos minha mente, indicando com clareza que o eu não é a mente. Se o eu fosse a mente, então, posto que cada pessoa possui muitos tipos de mente, como as 6 consciências, as mentes conceituais, as mentes não conceituais, seguir-se-ia que cada pessoa teria muitos eus. Já que tudo isso é um absurdo, sussegue-se que o eu não é a mente. O eu não é o corpo, o eu não é a mente. Terceira possibilidade, o corpo e a mente seriam o eu. O conjunto, a coleção do corpo e mente seria o eu. Mas como o corpo não é a mente, o corpo não é o eu e a mente não é o eu, o agrupamento de duas coisas que não são o eu não poderia ser o eu. A quarta possibilidade, se o eu não é o corpo nem a mente, e se ele não é o conjunto do corpo e da mente, só resta a possibilidade de que ele seja algo separado do corpo e da mente. Nesse caso, deveríamos ser capazes de apreender o eu sem que o corpo e a mente aparecessem. Mas se imaginarmos que o nosso corpo e a nossa mente desaparecem por completo, não sobra nada que possa ser chamado de eu. Portanto, segue-se que o eu não é algo separado do corpo e da mente. Até aqui examinamos as 4 possibilidades. Não conseguimos encontrar o eu. Devemos então concluir que o eu inerentemente existente, que em geral nos aparece com tanta vivacidade, não existe de modo algum. Onde antes aparecia um eu inerentemente existente, agora aparece apenas a ausência desse eu.
Essa ausência é a vacuidade do eu, a verdade última, a vacuidade. Tentamos nos familiarizar com essa imagem da vacuidade do eu, sem nos afastar. Deixe a sua mente ficar absorta no espaço infinito da vacuidade pelo maior tempo possível.
se a sua mente se desviou para outro objeto, ou se esqueceu do significado da vacuidade, devemos repetir as contemplações até perceber novamente a vacuidade com clareza. Podem relaxar a concentração. Talvez a gente se pergunte, se não há um eu inerentemente existente, então quem está meditando? Quem sai da meditação? Quem responde quando os outros falam o nosso nome? Então, embora não exista um eu dentro do corpo, nem dentro da mente, nem no conjunto dos dois, nem separado deles, o eu existe convencionalmente. Convencionalmente quer dizer, o eu é uma mera designação imputada pela mente conceitual ao conjunto de corpo e mente. É dessa maneira que ele existe. Vejam, se você admite que o eu existe como uma mera imputação, é muito diferente do que você está sentindo, eu estou aqui. Então, partir desse eu estou aqui, até chegar nessa diluição, como uma mera imputação, um mero nome, como um sonho, esse é o nosso objetivo. Assim que você diminui a baixa frequência do eu, eliminar totalmente o eu, é muito difícil conseguir isso. Alguns meditadores muito experientes conseguem, mas isso é muito difícil. Tem meditadores que olham para a própria foto e falam assim, quem é esse? E não são loucos. Então, isso existe, mas é muito difícil. Acho que um objetivo razoável, inclusive ouvindo a Ana falar, fiquei pensando nisso, é baixar a frequência. Ficar com o eu bem lá embaixo, e daí nós vamos ter experiências incríveis de relacionamento mesmo, de um relacionamento totalmente diferente do que o que nós temos hoje. Então, se nós nos satisfizermos com essa mera designação, então não tem problema nenhum, nós podemos pensar, eu existo, eu vou votar, eu não vou votar, eu saio, eu faço compras. E na próxima vez eu vou explicar, então, essa é uma maneira de aprofundar a vacuidade. Eu vou explicar o que são as duas verdades, a verdade convencional e a verdade última. Eu vou explicar a diferença entre
a vacuidade e o que um eu como esse que nós estamos a nos referindo, um eu que existe convencionalmente. Querem fazer alguma pergunta? Nós temos ainda alguns momentos. Ana, tem pessoas que entraram aqui que ainda não te viram. Querida Lu, tudo bom? Tina, muito bom. Essa experiência de estar tão distante e meditar junto na vacuidade mostra o quanto realmente é uma ilusão tudo isso, porque eu sentia que o ar que me invadiu o corpo era o ar que tinha passado pelo corpo de todos vocês, e o ar que eu expirava estava chegando em vocês. Então cada vez mais fica claro o quanto é uma ilusão mesmo, toda essa percepção que a gente se fez acreditar. Eu não sei, eu acho, me alivia quando você fala, Cuca, que a gente não fica louco, porque realmente quando a meditação, a gente vai insistindo nela e vai ficando íntimo dela e ela vai fazendo parte do nosso dia a dia, é uma outra mente que vai aparecendo e essa outra mente se faz questionar, será que eu estou ficando louca? Mas eu vou confiar que não e vamos seguir nesse caminho sem solução, mas cheio de novas experiências. Porque as coisas começam a nos atravessar, né? As coisas, tanto as outras pessoas como a própria natureza atravessa a gente, daí não dá para funcionar da mesma maneira. Então, por isso que dá uma sensação, nossa, eu estou louco, porque você não funciona mais da mesma maneira que antes. Acho que, eu não sei, eu sinto um pouco assim. É isso. Muito bom. Bom, vocês têm a noite inteira pela frente, agora aqui já é 1h, então eu vou dormir. Feliz da vida de ter reencontrado vocês, de ter meditado juntos. Muito bom. Só uma pergunta, esse encontro que vocês vão ter aí no final, vai ser ao vivo ou vai ser online? Você vai voltar para Portugal para fazer esse encontro? Vai ser ao vivo, mas eu estava pensando nisso, em já nesse dia fazer ele online também. Só que para o Brasil vai ficar meio de madrugada, não sei que horas vai ser. Mas vai ser na parte da manhã. Mas aí pelo menos eu gravo e deixo à disposição. Mas eu pensei em fazer ele já online, mas vai ser ao vivo. Mas eu aviso. Então, um beijo, boa noite, durma com os anjinhos. Nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Tchau. Obrigada, Cuca. Obrigada, Richard. Tchau, gente.